como estão? Sou a professora Joyce, professora de língua portuguesa, e a gente vai estudar mais um pouquinho hoje. Esse aqui é um módulo que nós vamos tratar de revisão. Então, olha, rever para aprender. Vamos ver conteúdos, né? Rever conteúdos que foram abordados ao longo do ano. Venham comigo, vamos lá aprender mais um pouquinho. Aproveite então essa oportunidade para vocês entenderem como que um conteúdo se relaciona com o outro, como que as coisas se encaixam e por que a gente deve saber tudo isso. Quem não entendeu, levante a mão, né? A professora está dizendo. E aí, o Manolito levantou a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Puxa, não entendeu nada desde março e aí, vamos supor, no final do ano, resolve, né? Que vai perguntar só agora? Não, né? Se nós estivéssemos na sala de aula, é importante que vocês levantem a mão sempre, não percam a oportunidade de aprender. A cada dúvida, que vocês tirem a dúvida naquele momento. Se vocês não entenderam o conteúdo, manda a pergunta para o tutor, acompanhe sempre. E agora, o momento de rever também, não fique com dúvida. Aproveite para aquilo que ficou um pouquinho complicado, não entende bem ou que esqueceu, aprenda. Vamos lá, né? Aproveite essa oportunidade para que vocês aprendam novamente. Na língua portuguesa, na gramática, um conteúdo ele depende do anterior, é como a matemática. Se você não aprende, às vezes, uma parte da matemática, você não vai aprender a seguinte, porque uma matéria depende da anterior para você dar sequência. E a gramática é a mesma coisa. Então, principalmente a matéria que vocês começaram a ver esse ano, que é análise sintática, ela precisa muito que você tenha esses conceitos básicos que nós estudamos no 7º ano, para que vocês lá no 8º consigam compreender a matéria, ok? Então vamos lá, espero que vocês todos, né, estejam aí para aprender, tirar as dúvidas, rever, e a gente vai ter algumas aulas então de revisão. Vamos recordar então? Vamos recordar tudo que nós vimos, as matérias mais importantes gramaticais? Olha aí, então a primeira, ó. Ainda bem que a vida real não tem corretor ortográfico. Eu te asno tanto, Judite. Quero pedir sua filha em Castanheiro. Puxa, você tá muito biruta, né? Você aceita a Judite como sua esposa? Acetona. Então aqui, o que nós observamos, né? Que parece que as palavras têm uma palavra totalmente fora do contexto, que não tem sentido. Né? E aí, olha o título, ainda bem que a vida real não tem corretor ortográfico. Isso já aconteceu com vocês? Às vezes vocês digitam uma palavra e aí o corretor ortográfico muda completamente aquela palavra, transforma em outra e fica totalmente sem sentido. Então isso acontece às vezes nas conversas por aplicativos, no WhatsApp. E, né, fala que a vida real a gente não tem isso, não tem esse corretor ortográfico, porque já pensou, eu te asno tanto, Judite, em inglês, qual que era a palavra correta aí? Né? O que será que a pessoa diria? Eu te amo tanto. Olha a cara dela na hora que ela ouviu eu te asno tanto, né? De surpresa. Quero pedir sua filha em Castanheiro? Não, não é Castanheiro, né? Olha a cara do pai de brava, é em casamento. Puxa, você está muito biruta. Biruta, né? Ela não gostou nada de ouvir isso, porque na verdade ele queria dizer que ela está muito bonita, né? E aí você aceita a Judite como sua esposa, acetona, né? Totalmente sem sentido, acetona? Não, era aceito. Então, como que trocar, às vezes, uma palavra, colocar uma palavra fora do contexto, muda completamente o significado e deixa aquela conversa sem sentido ou pior, né? Muda o sentido que a gente não é aquele que nós pretendíamos passar. Então, o que seriam os enunciados? Olha, os enunciados, eles constituem uma mensagem completa, certo? Cujo sentido está de acordo com o contexto e a situação em que os interlocutores se comunicam. Então, ele serve para nos comunicarmos. Esses enunciados, eles podem ser orais, falados ou escritos. Então, toda vez que transmite uma mensagem, né, que está dentro de um contexto, ele transmite uma mensagem para o interlocutor em que a comunicação é com o enunciado. Se eu, por exemplo, digo às vezes uma única palavra, se eu falo casa, eu não transmiti nenhuma mensagem, não tenho um enunciado. Mas se eu falo, por exemplo, numa sala de aula, silêncio, eu transmiti uma mensagem com uma única palavra. Se eu digo a porta está fechada, eu tenho uma frase, eu tenho uma oração aí, até com um verbo, mas bem construída.
E também é um enunciado, porque justamente transmite essa mensagem para o meu interlocutor. Então, toda vez que eu tenho uma situação de comunicação em que o emissor lá, ele consegue transmitir a mensagem para o receptor, né, existe um contexto, aquilo faz sentido, eu tenho um enunciado. E para que haja esse enunciado, eu tenho algumas regras. É necessário que haja aí, né, que sejam obedecidas algumas regras. Quais seriam essas regras, então? Então, a primeira coisa, as palavras elas precisam ser compatíveis. Pensem lá naquela tirinha que nós vimos agora. Eu tinha palavras que não eram compatíveis no contexto. Então, nesse caso, eu tenho sérios problemas com o meu enunciado. Elas devem estar organizadas de acordo com as regras gramaticais. Como assim? Mesmo que vocês não percebam, vocês sempre constroem as frases obedecendo algumas regras, mesmo sem notar de forma implícita. Por exemplo, ninguém fala assim, casa A bonita está. Casa A bonita está, meio estranho. Está casa A bonita. Né? Ninguém vai falar, nossa, o que é isso? Ninguém fala assim. Todo falante da língua portuguesa, desde pequenininho, né? Desde que você aprende a falar, você, quando está aprendendo a língua, você já nota que existem algumas regras. Então, as palavras, elas têm que ser organizadas de acordo com essas regras. A gente fala, a casa está bonita. Aí sim, né? Agora faz sentido. Então, eu tenho regras, mesmo que sejam, como eu disse para vocês, que vocês não percebam, que sejam implícitas, mas você coloca sempre o artigo antes do substantivo. A casa. Aí constitui o sujeito, depois, geralmente a gente põe em predicado depois. Está bonita. O verbo primeiro, depois o predicativo. Você não nota que você está fazendo tudo isso? É muito rápido na hora de nós construirmos as frases. Mas nós empregamos essas regras gramaticais. E também elas estão dentro de um contexto. Então, às vezes, uma mesma frase, dentro de um contexto, ela tem um significado. Quando eu mudo o contexto, ela ganha um outro significado. Para eu interpretar melhor, eu tenho que sempre imaginar quem falou, em qual situação que ela falou, né? E qual a intenção que a pessoa tinha ao falar aquilo. Então, a mesma palavra, né? Não sei se vocês recordam, a gente estudou, por exemplo, na época, luto pelo Brasil. E aí, no primeiro caso, era luto de lutar, eu luto pelo Brasil, né? Sou nacionalista, eu quero um Brasil melhor, e luto pelo Brasil, a outra era uma bandeira preta, ela estava de luto. Então, o contexto, a imagem mudava completamente o sentido. Então, o contexto, né, muda completamente o sentido daquelas palavras, o que se quer dizer. E aí, então, esses enunciados, como eles se organizam? Quando eu falei lá que tinha regras gramaticais que eram importantes na constituição desses enunciados, é porque eles se organizam em sujeito e predicado. Então, as frases, elas são compostas, né, as orações de sujeito e predicado. É assim que elas estão organizadas. A sintaxe é uma área da gramática que vai estudar justamente a relação entre essas palavras nos enunciados, nas frases, nas orações. O que é uma oração? Vocês se recordam? O que será que é uma oração? A sintaxe estuda orações, né? Estuda períodos. A oração é todo enunciado que contém verbo. E o período também ele é constituído de oração. Ele começa a letra maiúscula, vai até o ponto, e aí nós vamos falar de períodos, né? E aí esse período, da letra maiúscula até o ponto, que ele tenha pelo menos um verbo ali dentro, né? Que ele tenha orações, uma oração ou várias orações. Então é essa a área de estudo da sintaxe. E quando a gente fala de análise sintática, é justamente analisar a função que aquela palavra tem dentro daquela oração. Porque se eu mudo a oração, aquela palavra pode ter uma outra função, ok? Vamos recordar então o que é sujeito e predicado? Bom, então vamos lá. Ó. Joãozinho, na frase proibido estacionar, onde está o sujeito? Sujeito a guincho, professora, né? E ela fica muito brava. Então, onde está o sujeito? Ela está perguntando proibido estacionar, onde está o sujeito? Qual que é o sujeito dessa oração? E ele fala sujeito a guincho, né? Que é, se a pessoa estaciona num lugar que é proibido, ela está sujeita, aí não é o sujeito da gramática, mas que pode ser guinchado o carro. Então, existe aí uma brincadeira, né? Que ela fala de gramática e ele fala do contexto. Bom, sujeito e predicado. Sujeito, né, é o que, né?
é o assunto da frase. É o ser sobre o qual se declara algo. É do que eu estou falando, é o meu tópico, daquilo que eu falo na minha oração. E o predicado? É aquilo que eu falo sobre o sujeito. Então, se o assunto é o sujeito, né, o que se declara sobre ele, o restante da frase é o meu predicado. Eu tiro o sujeito, o resto, tudo que sobrar na minha oração, predicado. Viram como é tranquilo? Alguém pode perguntar para mim, então, professora, mas espera aí. Se eu tenho que achar o sujeito, como que eu acho esse tal desse sujeito? Né? Vocês lembram como que a gente acha o sujeito? É muito tranquilo achar o sujeito. Vamos localizar o sujeito, então? Tem uma regra básica. Eu sempre encontro o verbo, tá? Então, eu sempre acho o verbo. Lembra do verbo? Eu tenho que encontrar esse verbo. E aí, eu pergunto pro verbo o que ou quem. Quem, se for pessoa, ou o que, se for uma coisa. E aí, a minha resposta é o sujeito. Ok? Então, regra básica. Primeiro, eu encontro o verbo. Achei o verbo, eu tenho que achar então o sujeito dele como quem, pessoa, o que, coisa. A minha resposta é o sujeito. O resto, tudo que sobrar, é o predicado. Então vamos lá, ó. Aquela gritaria deixava-me tonta. Verbo deixava-me. Eu pergunto, o que deixava-me tonta? O que? Qual que é o sujeito então? Aquela gritaria, o meu sujeito, certo? Surgiu ao longe uma estrela. Já marquei o verbo, tá fácil. Vamos, façam junto comigo. O que surgiu então? O que surgiu? Uma estrela. Uma estrela surgiu ao longe. Essa frase ela tá invertida. O sujeito ele pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Geralmente ele aparece no começo. Quando eu inverto a minha oração, eu troco as coisas de lugar, desde que faça sentido, é claro. Né? Como nesse caso aqui, eu tenho primeiro o predicado, depois o sujeito. Moças e rapazes procuravam divertimento. Aí eu pergunto, o verbo tá aqui, procuravam. Quem procurava um divertimento? Nota que aqui a pergunta é quem, porque o meu sujeito é justamente quem que procurava um divertimento? Moças e rapazes. Então, se são pessoas, por isso que eu perguntei quem. Por todas as firmas, ele passou à procura de emprego. Aí o verbo passou. Eu pergunto para o verbo, quem passou à procura de emprego? Quem foi? Ele. Isso mesmo, tenho certeza que você acertou. E aí a última, foram à escola pai, mãe e filho. Eu pergunto, quem foram à escola? Pai, mãe e filho. Então a minha oração aqui era pai, mãe e filho foram à escola. Ela tá trocada, invertida, né? Ele passou à procura de emprego, então, por todas as firmas. Então, esse por todas as firmas seria lá no finalzinho da minha oração. Às vezes eu posso inverter. Por que eu inverto, às vezes, a frase? Para destacar, é quando eu quero chamar atenção. Tudo que eu ponho em primeiro lugar na minha oração é aquilo que eu tô chamando mais atenção. Então, aquela gritaria deixava-me tonto. Eu quero destacar a gritaria. Agora, se eu falo surgiu ao longe uma estrela, eu estou destacando, enfatizando surgiu e não a estrela. Se eu digo uma estrela surgiu ao longe, eu já estou chamando mais atenção para uma estrela. Então, aquilo que eu ponho primeiro, eu chamo mais atenção. Se eu inverto, é porque tem uma intenção. Quero chamar atenção para a primeira coisa que aparece na minha oração. E aí, a gente tem que falar também sobre concordância verbal. Não é? O que seria essa concordância verbal? Nossa, será que isso é muito complicado? Uma coisa que a gente nunca usa? De jeito nenhum. Nós usamos o tempo inteiro, ou pelo menos deveríamos usar, certo? A concordância verbal ela tem que existir em todas as frases que nós falamos, o que nós escrevemos. Então a gente precisa saber o que é sujeito e o que é predicado para saber fazer a concordância. Então, para a gente fazer a concordância corretamente, né, nós precisamos como pré-requisito das noções de sujeito e predicado. Por quê? Né? Para deixar essa frase equilibrada, né, como nós vimos naquela pedra. Olha, o cachorro late. O cachorro é o meu sujeito, late é o meu verbo. Eu não posso falar o cachorro latem, né? Eu tenho que colocar, se o meu sujeito está no singular, o meu verbo tem que estar no singular também. Então tem que haver uma concordância, eles têm que concordar, eles têm que combinar. Se o sujeito fica no singular, o verbo no singular. Sujeito no plural, meu verbo no plural. Então o verbo tem que combinar com o sujeito, tem que concordar com o sujeito. Os cachorros latem. Se eu falei os cachorros, aí é latem.
E o que nós vemos é que muitas pessoas não respeitam, né, essas regras de concordância. Se for, por exemplo, num contexto informal, até que isso não gera problema. Você está falando com o seu amigo, né? Os meninos saiu. Às vezes, algumas pessoas, né, falam assim, tudo bem, mas em situações formais, na hora de fazer uma redação, na hora de escrever, né, dependendo de com quem vai conversar, você não pode falar os meninos saiu. Os meninos saíram. Então, eu tenho que concordar. Se eu coloquei os meninos, o meu verbo eles tem que ir para o plural também. Saíram, tá? Bom, então a concordância verbal, o sujeito e o verbo da oração, eles têm que combinar em número, né, que é singular ou plural, e em pessoa, que é primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí, observe então a concordância verbal desses casos. Ó, a bola de futebol dos meninos da creche caiu ao lado. Então, qual que era a palavra mais importante do meu sujeito? A bola de futebol dos meninos da creche. Qual que é o núcleo? A palavra mais importante é bola. Bola está no singular, então eu não posso falar que caíram do outro lado. Eu não vou concordar com meninos, porque ele não foram os meninos que caíram do outro lado, foi a bola. Então a bola caiu, mesmo que esteja longe, eu tenho que fazer essa concordância. Assim como encontraram-se animadamente no final da tarde de ontem os 3 amigos, certo? Então aqui, olha, encontraram-se, eu tenho um sujeito, ele está invertido, ó. Os 3 amigos encontraram, está lá longe, mas eu tenho que achar o meu sujeito. Porque esses casos aqui são mais fáceis da gente errar. Quando o núcleo do sujeito ele está longe, quando o meu sujeito ele vem depois, às vezes a gente dá uma escorregada na concordância. Então eu tenho que prestar mais atenção nesses casos que ela é uma concordância um pouquinho mais difícil. Viram como essas matérias, né, como essa concordância ela faz parte do seu dia a dia, como é importante você dar uma treinadinha, prestar atenção, e a gente encerra aqui por hoje uma parte dessa revisão e nós vamos continuar a revisão então em outras aulas. Nós nos vemos, um beijo e até mais!